pessoal! Hoje é terça-feira, dia 5 de maio, e vamos para mais uma videoaula do nosso plano de estudos para o dia de hoje. E hoje, pessoal, é dia de matemática. Na semana passada, pessoal, nós começamos o nosso estudo sobre os sólidos geométricos, lá na página 33 da apostila em matemática. Lembram disso? Nós vimos também a diferença entre as figuras espaciais e as figuras planas. Hoje, nós vamos continuar a estudar sobre os sólidos geométricos, compreendendo mais sobre as suas partes, sobre suas características. Então, para isso, continue assistindo a videoaula e acompanhe a explicação sobre faces, arestas e vértices dos sólidos geométricos, ok? Continue prestando bastante atenção aí. Então, vamos à nossa explicação sobre as características dos sólidos geométricos. Então, vocês lembram dos tipos de sólidos geométricos que nós estudamos na aula passada? Conhecemos a pirâmide, o bloco retangular, ou também chamado de paralelepípedo. Conhecemos o cubo, o cone, a esfera e o cilindro. Vimos que eles são objetos tridimensionais, que têm 3 dimensões. São elas largura, comprimento e profundidade, volume, o que é a característica diferente das figuras 2D, das figuras planas. Nós vimos também que esses sólidos geométricos aqui se dividem em 2 grandes grupos. São eles os poliedros e os corpos redondos. Então, o grupo dos poliedros, que é esse aqui, essa primeira linha, e o grupo dos corpos redondos, ou dos não poliedros, que é esse segundo grupo dessa linha aqui. E hoje nós vamos conhecer e aprender que os sólidos geométricos têm partes, pessoal. Nós vamos conhecer as partes dos sólidos geométricos. E isso vai nos ajudar a entender também as suas características e a sua classificação. Então, já ouvimos, né, que os sólidos geométricos têm diferentes partes, e isso de acordo com a classificação que eles têm. Então, os corpos redondos não têm as mesmas partes que os poliedros, né? Corpos redondos são diferentes dos poliedros, e isso inclui também as suas partes, a sua estrutura. Só que a gente vai ver também que mesmo dentro dos mesmos grupos, como por exemplo, mesmo dentro do grupo dos corpos redondos, nós temos partes diferentes em cada um dos sólidos, porque eles são diferentes, né? Se a gente for olhar o cone, vamos ver que ele é diferente da esfera, que por sua vez é diferente do cilindro. Então, cada um dos sólidos geométricos tem uma estrutura diferente. E nós vamos conhecer quais são essas possíveis estruturas que cada um sólido geométrico pode ter. A primeira parte que um sólido geométrico pode ter é a face. Por que eu digo que o sólido geométrico pode ter? Porque não são todos os sólidos geométricos que têm as mesmas partes, como a gente vai ver. Então, o que é a face? A face é a superfície plana de um sólido geométrico, é o lado dele. Notem que aqui nós temos um cubo, certo? Essa é uma face do cubo, é um lado do cubo. Mas o cubo não tem só um lado, ele tem uma face ou lado, ele tem outra face ou lado, ele tem mais uma face ou lado. Então, olhem só, o cubo ele tem 6 lados ou 6 faces. Temos uma aqui, temos uma em cima, uma do outro lado, desse lado aqui, na frente e embaixo. O cubo tem 6 faces, tem 6 lados. Então, essa é uma das partes que um sólido geométrico pode ter, os lados planos, as faces. Então, como nós já vimos na aula passada, as faces dos sólidos geométricos correspondem às figuras planas, são superfícies planas, certo? Então, são figuras planas. Então, a face de um cubo é a figura plana do quadrado,
certo? A face de um paralelepípedo é a figura plana do retângulo. A face de uma pirâmide é a figura plana do triângulo, certo? E assim por diante, com os outros sólidos geométricos que têm faces, certo? Que têm lados, que têm partes planas, como nesse exemplo aqui dos poliedros. Outra parte dos sólidos geométricos são as arestas. O que são as arestas, então? São essas retas, essas linhas que ligam uma face do sólido geométrico à outra. Então, estão vendo aqui as flechas? Essas marcações, esse contorno das linhas de um ponto ao outro, são as arestas. Então, notem, um cubo, ele tem 12 arestas. Depois a gente vai conseguir ver isso melhor durante um vídeo. Outra parte que os sólidos geométricos podem ter são vértices. O que são vértices? O que é um vértice? É um ponto de encontro entre essas arestas. É o ponto de encontro das arestas. Então, notem, aqui nós temos um vértice, aqui nós temos um vértice, mais um vértice, outro vértice, outro vértice, e assim por diante. Todas essas quinas, esses pontos que nós temos num cubo, são os vértices dele. Então, vértices são os pontos de encontro entre as linhas do desenho do sólido geométrico. E o que seria a base de um sólido geométrico? Então, é uma superfície de apoio que os sólidos geométricos podem ter. Então, notem essa pirâmide, ela é uma pirâmide quadrangular. A base dela, essa base aqui, é um quadrado. Vejam, é uma figura plana, quadrado. E os lados, as faces desse sólido geométrico são triângulos. Temos 4 faces, 1, 2, 3, 4, que são 4 triângulos. Então, a pirâmide, no caso, tem uma base plana, que é um quadrado, né? Que representa a figura plana do quadrado. Agora, nós temos sólidos geométricos que têm mais de uma base, mais de uma figura plana de apoio, como é o caso do cilindro. Então, o cilindro, ele tem uma base e ele tem duas bases, certo? Ele tem duas superfícies planas de apoio. No caso do cilindro, a base dele representa a figura plana do círculo. Então, a base de um cilindro, essa base aqui e essa base aqui, são um círculo. A figura geométrica, né? A figura plana, círculo. Então, como no caso do cilindro, pessoal, nós podemos dizer que ele tem duas bases. Essas duas bases, né, que são a figura plana, círculo, elas não são fixas. Então, se eu for chamar, né, de base superior e base inferior, se eu virar esse sólido, as minhas bases mudam, né? Então, nós temos sólidos que têm duas superfícies de apoio, digamos assim, e nós temos sólidos que têm uma só superfície de apoio. E essas superfícies, então, elas são sempre planas, certo? Para nós compreendermos melhor essas partes nos sólidos geométricos, eu convido vocês para assistirem um vídeo do canal da professora Alda, que está disponível aqui em cima no link do material que foi postado para vocês lá no Unimestre EAD, certo? Lá naqueles slides vocês têm o link aqui em cima. Então, eu convido vocês para assistirem esse vídeo, agora mesmo aqui na videoaula, para compreenderem, né, em 3 dimensões, terem essa visão de como realmente funcionam os vértices, as arestas e as faces, né, dos sólidos geométricos. Então, vamos lá, preste bastante atenção, ok? Face é a superfície plana de um sólido geométrico, ou seja, é a mesma coisa que lado. Cada lado de um sólido geométrico é uma face. O cubo, por exemplo, tem 6 faces,
Para saber quantas faces tem um sólido geométrico, basta contar todos os seus lados. Cada face de um cubo tem a forma plana de um quadrado. Arestas são segmentos de reta que unem uma face à outra. Está vendo essas linhas? Então, estas são as arestas. O cubo tem 12 arestas. E vértices são os pontos de encontros das arestas. Olhe bem, cada quina dessa, onde as arestas se encontram, são chamadas de vértices. O cubo tem 8 vértices. Paralelepípedo. Todas as suas faces têm a forma de retângulos, sendo que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A pirâmide quadrangular tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. É quadrangular pois sua base tem forma quadrada. A esfera tem uma superfície curva e não tem face, vértice nem arestas. Existem outros sólidos geométricos que você, sabendo identificar o conceito do que é face, aresta e vértice, irá conseguir calcular sem dificuldade. Vamos retomar outra vez para fixar. O que são faces? Isso mesmo, faces são os lados. O que são arestas? Isso mesmo, as arestas são segmentos de reta que unem as faces, essas linhas. O que são vértices? Vértices são os pontos de encontro das arestas. As quinas. Conseguiram ver bem, pessoal, nesse programa que mostra figura em 3D? Ele é bem legal, né, para a gente conseguir entender os sólidos geométricos. Agora, pessoal, nós vamos aprofundar um pouquinho o estudo em cada um desses dois grupos que a gente já conversou, que são os poliedros e os corpos redondos ou não poliedros. No grupo dos poliedros, então, nós temos as pirâmides, porque hoje nós vamos ver que temos vários tipos de pirâmide. Temos o bloco retangular, ou também chamado de paralelepípedo, e o cubo. Vamos ver que esse tipo de figura aqui, que não é pirâmide, ele tem um outro nome, né? Nós temos dentro dos poliedros, nós temos o grupo das pirâmides e também o grupo dos prismas. Nós vamos entender isso um pouquinho melhor. Então, poliedros são sólidos geométricos que têm todas as suas faces planas, retas. Então, o cubo tem todas as faces planas, o paralelepípedo tem todas as faces retas, planas, e a pirâmide, mesma coisa. A palavra poliedro significa poli, muitos, e edro, ou edro, faces, lados. Então, poliedro é uma figura que tem muitos lados, muitas faces, e no caso, essas faces são planas, são retas. Então, de novo, a palavra poliedro significa muitos lados, poli, muitos, e edro, faces, lados. Então, você chegou a ler lá naquela folha que a professora enviou, né, para fazer a leitura, que os poliedros, eles se dividem também em dois grupos. E esses dois grupos são as pirâmides e os prismas. Prof, mas o que é uma pirâmide e o que é um prisma? Qual a diferença entre eles? É bem simples, pessoal. Pirâmides são todos os sólidos geométricos que têm uma só base e os seus lados, as suas faces, são triângulos, certo? Então, um poliedro, que é uma pirâmide, é aquele que só tem uma base e que os seus lados são triângulos.
tudo aquilo que não for uma pirâmide vai ser um prisma. E o que é um prisma, então? São os sólidos geométricos que têm duas bases. E temos vários tipos, a gente vai conhecer alguns deles. Então, pessoal, nós vimos que a diferença entre os prismas e as pirâmides estão em relação à base, certo? Porque os prismas têm duas bases e as pirâmides têm uma única base no sólido geométrico. Então, olha só, aqui nós temos um prisma que tem uma base triangular. O que isso quer dizer? Nós sabemos que ele é um prisma porque ele tem uma base aqui e outra base aqui. Prismas são os sólidos geométricos que têm duas bases, certo? E no caso do prisma triangular, essas bases, elas são as figuras planas, triângulo. Nós temos um triângulo aqui, nós temos um triângulo aqui. Então, um prisma tem duas bases. Já uma pirâmide, a gente viu que tem uma base só. Então, olha só, a base da pirâmide está aqui. E essa base também é um triângulo, por isso que se chama pirâmide triangular. Então, de novo, a pirâmide tem uma única base e os prismas têm mais de uma base, tem duas bases. Então, nós temos prisma triangular, prisma quadrangular, e assim também acontece com as pirâmides. Então, nós temos pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, que é com 5 lados, e assim por diante. Prof, mas que confusão de nomes, eu não estou conseguindo entender. São muito confusos esses nomes de pirâmides e prismas. Então, uma coisa que você precisa saber é que os sólidos geométricos, eles podem ter, além do nome, um sobrenome, ou além do apelido, um nome e sobrenome. Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. Olhando para a base de um sólido geométrico, nós conseguimos saber o seu nome. Então, o nome da figura plana da base é o sobrenome do sólido geométrico. Então, como assim, pessoal? Aqui nós temos um prisma de base quadrangular. O que isso quer dizer? A base desse prisma aqui é um quadrado. Então, se a base dele é um quadrado, eu vou chamar ele de prisma e o sobrenome dele é quadrangular, porque o quadrangular é o sobrenome desse prisma. Mesma coisa com esse outro prisma aqui. Ele se chama prisma também, mas ele tem um sobrenome. E esse sobrenome, para a gente saber qual é, a gente olha para a base. Essa base aqui tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Então, se esse prisma aqui tem na base um pentágono, o nome dele é prisma pentagonal, por causa da base dele. Então, a base do sólido geométrico diz qual é o sobrenome dele. Então, nós temos prismas e pirâmides, certo? Mas prisma é só o primeiro nome, eu vou ter um sobrenome para esse prisma. Então, ele é um prisma quadrangular porque a base dele é um quadrado. Ele é um prisma pentagonal porque a base dele é um pentágono. Então, não se preocupem, vocês não precisam decorar tudo isso agora, não precisam saber o nome de todos esses sólidos geométricos e o sobrenome deles, né? Mas é importante a gente já ir compreendendo, entender que o prisma, além de prisma, do primeiro nome, que diz que sólido que é, ainda se especifica mais, diz qual é o sobrenome dele. E isso é bom a gente ir aprendendo e se familiarizando, ok? Agora, falando só dos poliedros, que são os prismas e as pirâmides, como as pirâmides, como o bloco retangular, certo? Como o cubo. Falando só deles, das partes deles,
Os poliedros são os sólidos geométricos que possuem arestas, vértices e faces. Todas aquelas partes que a gente já conversou. Agora nós vamos olhar para os corpos redondos, que são um caso específico. Eles não têm todas as partes, assim como acontece com os poliedros. Então, os corpos redondos são aqueles que têm a base em forma de círculo, arredondadas. Ou seja, pelo menos uma das faces não é plana. Pelo menos uma das faces dos corpos redondos não é plana, ela precisa ser arredondada para ser um corpo redondo. Então, exemplos, dos corpos redondos, nós temos o cone, a esfera e o cilindro. Agora, analisando as partes apenas dos corpos redondos, elas são específicas e são bem diferentes entre si. Então, esses três principais sólidos geométricos que nós temos, que são corpos redondos, o cone, a esfera e o cilindro. Vamos olhar para o cone. O cone é um sólido geométrico que tem uma base plana em forma de círculo e tem um vértice aqui em cima, certo? Vou até pegar aqui a minha outra caneta. Ele tem uma base plana em forma de círculo e tem um vértice aqui em cima, certo? Um ponto de união, uma quina entre duas retas. Já o cilindro, como a gente viu, ele tem duas bases planas, uma aqui e uma aqui em cima, também em forma de um círculo. Uma base aqui e uma base aqui. Então, o cone tem uma base só, o cilindro tem duas bases, uma aqui e outra aqui. O cilindro, diferentemente do cone, não tem vértices. Ele não tem um ponto de ligação como tem aqui, entre duas retas, certo? Agora, diferentemente desses dois, nós temos ainda a esfera. A esfera é um tipo de sólido geométrico, um corpo redondo, que é totalmente curvo, que é totalmente curva a esfera. E ela é fechada sobre si mesma. Então, a esfera não tem vértice, ela não tem uma base plana, assim como tem o cone e o cilindro. E ela também não tem esses pontos de união, arestas ou vértices. Ela é totalmente redonda, Ela é uma esfera, como uma bola. Cuidado, pessoal, para não confundir a esfera com o cilindro. Em que sentido? É o cilindro que tem o círculo como a figura plana, Aqui a gente tem um círculo no cilindro. Na esfera, a gente não tem uma figura plana. Olhem para ela, olhem bem para a esfera. A gente não tem um círculo na base, porque a gente não tem bases, a gente tem um corpo totalmente redondo. Aqui a gente tem uma base, que é um círculo. Aqui a gente não tem nenhuma base, nem aqui, não tem base nenhuma, então não tem uma base de círculo. Cuidado, porque às vezes quando você olha para a esfera, ela pode lembrar uma circunferência, um círculo. Mas, na verdade, ela não tem uma base de círculo. Quem tem a base de círculo é o cilindro. Então, pessoal, só para a gente relembrar sobre o que a gente viu hoje aqui na aula, para a gente localizar um pouquinho, e separar, nós sabemos que temos um grande grupo, que é o grupo dos sólidos geométricos. Esse grande grupo, ele se divide em dois, que são os poliedros e os corpos redondos, certo? Os poliedros são aqueles que têm os lados planos. Eles têm muitas faces e essas faces são planas. Os corpos redondos não. Eles têm no mínimo uma base que é arredondada. Os poliedros, eles se dividem ainda em dois grupos, que são os prismas e as pirâmides. Prismas são aqueles que têm duas bases,
pirâmides são aqueles que têm uma só base. Então, de prismas, nós temos o paralelepípedo, nós temos o cubo, nós temos o prisma triangular, o prisma pentagonal e assim por diante. De acordo com a base dele, eu sei o nome. Então, se eu tenho um pentágono lá na base, né, 5 lados lá na base, então eu sei que ele é um prisma pentagonal. Se eu tenho um triângulo na base, então eu sei que ele é um prisma triangular e assim por diante. E com a pirâmide também é assim. Eu sei que uma pirâmide é triangular ou quadrangular olhando para a figura que eu tenho na base. Então, se eu tenho uma pirâmide triangular, quer dizer que eu tenho um triângulo na sua base. Lembrando que as pirâmides têm uma única base. Certo, pessoal? E nós vimos também os corpos redondos, que também tem vários tipos. Temos o cilindro com características específicas, o cone, a esfera, né? O cilindro nós vimos que tem 2 bases e não tem vértice. O cone nós vimos que tem um vértice e uma base. E a esfera nós vimos que não tem nem bases e nem vértices. Certo, pessoal? Então, pessoal, quando eu falo em sólidos geométricos, eu também falo em planificação. O que seria a planificação? É como se fosse um molde antes da figura virar 3D. Ou é eu pegar a figura 3D e desmontar ela, mostrar como que são as partes dela. Então, vamos entender isso melhor. Então, planificar é algo bem simples, é fácil de entender. É apresentar todas as formas que constituem a superfície de um sólido geométrico em um só plano, ou seja, em 2 dimensões. Então, eu apresentar, eu abrir, como se eu desmontasse o sólido geométrico e apresentasse todas as suas partes, eu mostrasse todas as suas formas geométricas. Então, por exemplo, aqui nós temos a figura de um cone. Planificar seria abrir, mostrar esse cone em um só plano, como se ele fosse uma figura plana. Então, aqui eu consigo ver o círculo e aqui eu consigo ver também essa parte da figura plana. Então, é como se fosse um molde. Quando eu faço uma planificação, é como se eu tivesse um molde para eu montar o sólido geométrico inteiro. Então, a planificação seria um sólido geométrico desmontado, digamos assim, aberto em um só plano, como a gente vê aqui, que nem a professora explicou para vocês sobre figuras 2D e 3D. Aqui eu tenho um exemplo 2D, porque eu consigo ver todas as partes, mas o cone eu não consigo ver todas as partes dele olhando em um só plano. Eu sei que o cone tem mais lados, eu não consigo ver todos esses lados olhando em um só plano, em um só ponto. Quando eu planifico, sim, eu consigo ver o cone inteirinho. A mesma coisa com o cilindro. O cilindro também é um sólido geométrico. Quando ele está montado assim, eu não consigo ver todas as suas partes, todos os seus lados, certo? Porque ele tem volume, eu sei que tem algo por trás desse primeiro plano que eu vejo. Mas quando eu planifico, né, aqui ó, eu planifiquei, certo? Eu abri esse sólido geométrico e coloquei ele em um só plano. Eu consigo ver. Aqui eu tenho uma das bases do cilindro, aqui eu tenho a segunda base e aqui eu tenho a parte lateral do cilindro, todo o entorno dele, certo? Então, planificar é isso, é como se eu tivesse o meu molde do sólido geométrico, só que ele está em 2D. Eu consigo ver o sólido inteirinho aqui. Aqui nós temos uma pirâmide de base pentagonal, ou seja, ela tem um pentágono na base. Pentágono é essa figura aqui que tem 5 lados. Então, aqui eu tenho um molde de uma pirâmide de base pentagonal. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 faces, certo?
E a base dela é um pentágono, que tem 5 lados. Cada um dos lados do pentágono é uma face dessa pirâmide. Então, a planificação é isso aqui. É como se eu tivesse um molde para eu montar o sólido geométrico. Eu tenho aqui o molde em 2D, em 2 dimensões, porque eu consigo ver todas as partes dessa pirâmide, né, que está desmontada. Então, eu tenho 2D, 2 dimensões, e esse molde, então, ele está aqui para ser montado. É como se eu fosse juntar para virar o sólido geométrico de novo. Entenderam? Então, a planificação é quando eu tenho o sólido geométrico aberto, onde eu consigo ver ele todo. Então, pessoal, o que eu preciso entender também é que muitas vezes eu não tenho só uma forma de planificar um sólido geométrico. Então, por exemplo, todas essas planificações aqui, elas representam um cubo. Então, eu posso planificar o cubo assim, assim, assim. E tudo isso, se eu quiser montar, vai virar um cubo, igual a esse aqui. Entenderam? Então, eu posso ter um molde de cubo assim, eu posso ter um molde de cubo assim, assim. E isso acontece também com outros sólidos geométricos. Eu consigo planificar eles de diferentes formas. Sobre a planificação ainda, eu convido vocês para abrirem esse link que está aqui disponível no plano de estudos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre planificação. Você já aprendeu o que são sólidos geométricos, certo? Nós vimos que existem os prismas, que são estes daqui. Vimos que existem Depois que você terminou de assistir esse vídeo sugerido sobre a planificação, você vem para a nossa segunda parte da nossa tarde de matemática de hoje. E nessa segunda parte, você tem algumas atividades sobre as partes dos sólidos geométricos e sobre a planificação. Então, essas atividades são lá da página 36 e 37 da apostila em matemática, as questões 3 e 4 e 5 e 6. E para elas, você vai precisar das peças do seu material de apoio. E também a questão 7 da página 43 do livro de atividades em matemática. Ok? Eu vou mostrar para vocês essas questões lá no material digital. Então, pessoal, estou aqui na página 36 do nosso livrão da apostila em matemática, onde você tem a questão 3 e a questão 4. Em seguida, você tem a questão 5 e a questão 6, ok? Para responder essas atividades, vocês vão precisar das peças do material de apoio, que estão lá no seu livro também, certo? Vocês vão destacar elas e dobrar as partes nas linhas para montar o sólido geométrico. Está certo? Pessoal, tente montar esse sólido geométrico sozinho e sozinha, está certo? Qualquer coisa, você pode pedir também a ajuda da prof, que eu estou à disposição. E lá na quinta-feira, a gente também vai conversar sobre essas atividades. Mas tente realizar essa montagem também sozinho, a partir daquilo que a gente já conversou. Aqui na página 38, vocês podem fazer a leitura e observar algumas planificações também. E aqui nós temos, pessoal, a atividade lá do nosso livro de atividades, na página 43, a questão 7, certo? Que nós também vamos corrigir lá na quinta-feira, na nossa chamada pelo Skype. E a terceira e última parte da nossa aula de hoje é a parte do aprendendo e brincando sólidos geométricos. Então, nessa atividade, pessoal, nós vamos brincar de construir as formas dos sólidos geométricos e das figuras planas. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de massinha de modelar. Aqui está escrito errado, pessoal. É massinha de modelar, não é massinha de molar, tá bom? Então, você vai precisar de massinha de modelar. Pode ser caseira, cuja receita está aqui abaixo,
Ou pode também ser qualquer massinha que você tenha em casa, né? Se você tem uma massinha comprada, também pode usar. Você vai precisar de criatividade e o que você aprendeu na aula de hoje. E também de uma régua para cortar a massinha e auxiliar na montagem das formas. Então, pessoal, para quem não tem massinha em casa, massinha comprada, aqui nós temos uma receita que dá certo e é muito fácil de fazer, com ingredientes bem simples que eu acredito que todo mundo tem em casa, certo? Você pode utilizar o suco ou a gelatina se você quiser. Caso você não queira colorir a massinha, também não tem problema, certo? Aqui está explicadinho, você pode ler e pode fazer essa receita em casa se você não tiver uma outra massinha, né? Ou caso também você queira fazer uma outra receita, também pode. Uma dica que eu vou dar para você é se você for usar algum tipo de corante, né, corante de alimentos ou enfim outro, muito cuidado com as mãos, porque esses corantes eles mancham bastante. A prof já manchou a mão algumas vezes fazendo experiências e, enfim, brincadeiras com corante. Então tem que cuidar porque suja muito a mão. Mas essa receita aqui que a prof passou, ela não vai corante, vai só o suco e a gelatina. Então, é claro, a massinha não vai ficar bem tingida, né? Mas ela fica mais ou menos dessa cor aqui, mais fraquinho, tá bom? Mas ela não mancha a mão. E se você também não quiser usar corante ou suco, também não precisa, tá bom? E como você vai brincar então? Você vai modelar a massinha, criando as figuras planas a seguir. Você pode tentar criar todas se você quiser. Você pode criar triângulo, quadrado, retângulo, todas elas, certo? Lembrando das características que as figuras planas têm, ou seja, que elas são bidimensionais, certo? Elas vão ficar retas em um plano, elas não têm volume como sólido geométrico. Então, vocês podem escolher 3 dessas aqui, ou tentar modelar todas também, como vocês quiserem. Em seguida, vocês vão modelar a massinha para criar as figuras geométricas, que são os sólidos geométricos, lembrando também das suas características, né? Os sólidos geométricos, eles são tridimensionais. Eles têm comprimento, largura e altura, eles têm volume. Então, você também pode escolher 3, ou se você quiser, também pode tentar fazer todos, como ficar melhor para você, tá bom? E o que você vai fazer então depois que você montou os sólidos geométricos e essas figuras planas indicadas, né? Você vai escolher 3 figuras planas e 3 figuras espaciais que você montou. Você vai identificar a figura colocando o nome em um papel, né? Você vai colocar um papelzinho com o nome dessa figura e você vai bater uma foto das suas produções e postá-la lá no Unimestre AD, na atividade de matemática, onde está escrito modelagens, figuras planas e geométricas, tá bom? Isso até o dia 11 de maio, que é segunda-feira que vem. Pessoal, uma questão importante. Não faça o sólido geométrico muito grande, tá? Não precisa, senão vai muita massinha, você vai ter que fazer muita massinha. Pode fazer o sólido geométrico e a figura plana bem pequeno mesmo, ok? No final do plano de estudos, para este dia, né, para terça-feira, nós temos também uma sugestão extra de pesquisa para quem quiser, tá bom? Lembrando que essas atividades de hoje, de terça-feira, serão corrigidas lá na quinta-feira, no dia 7. Tá certo, pessoal? Então, até aqui foi a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês, pessoal. Um beijo!